vidas. Que Deus os abençoe. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Deus abençoe a cada um de vocês que vieram aqui hoje. Amém. Jesus esteja no coração de vocês, que o Espírito Santo também esteja habitando em cada um de nós. Amém. Nós vamos louvar uma música aqui agora. É uma música que ela é conhecida, talvez, para alguns de vocês. É uma música nova que nós vamos tocar na igreja, mas já é uma música razoavelmente conhecida. Mas, se vocês não souberem, eu tenho certeza que vocês vão aprender rápido. Vocês são fera. E eu queria também fazer um convite aqui. Assim, se você tem a vontade de participar com a gente nos louvores, você fala, nossa, eu queria cantar ali com eles ali um sábado, ou um domingo, ou uma quarta. Então eu convido vocês que quiserem participar, pode procurar a gente, qualquer um de nós aqui, ou a Priscila, ou minha mãe também, seja lá quem for. Pode vir falar com a gente, conversar. Olha, eu também queria participar um dia aí no louvor, tá? Então aí a gente vem, combina, a gente monta uma escalinha aqui, cada sábado, fim de semana, domingo também, se quiser. Beleza? Entenderam? Então quem quiser participar, pode vir participar, ok? Então, vamos louvar e adorar o nosso Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Majestoso tu és na terra e no céu.
Essa também é uma música que nós não costumamos tocar, mas a Priscila já cantou aqui algumas vezes a música. E acabamos de queimar a música dela nesse exato momento. Mas eu tenho certeza que talvez alguns de vocês conheçam, mas conforme nós fomos cantando, eu tenho certeza que vocês vão aprendendo. E é bom a gente ter novos louvores para a gente cantando, para mudar um pouco. E depois a gente toca as antigas de novo também. Que Deus seja louvado e adorado e engrandecido. Eu convido vocês a se colocarem de pé neste momento para adorarem bem forte, bem alto, em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém.
Agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas estamos aqui humildemente diante da Tua grandeza, do Teu poder e do Teu grande amor para Te adorar, ó Deus, para exaltar o Seu nome, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, o Senhor é digno de toda a nossa adoração, o Senhor é digno de toda a entrega do nosso coração a Ti, mesmo pecadores. Porque o Senhor, ó Pai, morreu por nós naquela cruz do Calvário. O Senhor se entregou sem reservas para nos salvar. Então, ó Deus, com esta gratidão a que viemos aqui no dia que o Senhor separou para nós, o dia de sábado, é com essa gratidão que estamos aqui, ó Deus, entregando o nosso ser, entregando a nossa vida, e entregando nossa adoração, e entregando a Ti também, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, e esses louvores. É a Ti, ó nosso Deus, é a Ti, ó Deus, que merece todo o nosso louvor. Agora, Deus, vamos ouvir a Tua palavra, a Tua santa palavra, para a edificação da nossa vida espiritual. Então, Te rogamos, ó Pai, que solenemente nós possamos ouvir com atenção aquilo que o Senhor tem para dizer para nós através da Tua serva Aline. Amém. Que o Teu Santo Espírito aluze, ó Deus, poderosamente aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Amém. E que o Teu Santo Espírito, ó Pai, também prepare os nossos corações para ouvir também, para que possamos sair daqui, Senhor, certos do que encontramos o nosso Deus, certos,
ó Deus, que não vamos sair como entramos, mas vamos sair daqui renovados, transformados pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, obrigada por tudo. E nas Tuas mãos entregamos agora esses momentos solenes. Em nome do nosso amado e mestre Jesus. Amém. Olá, feliz sábado. Feliz sábado. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, mas antes eu queria... Vai ter uma historinha para as crianças. Conhece a história de um homem baixinho que ficou curioso sobre Jesus? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. A história de hoje se passa na cidade de Jericó, um lugar onde muitas aventuras bíblicas já aconteceram. Se quiser ver essas histórias, assim que esse vídeo acabar, pegue os links aqui na descrição. Aquele dia, Jesus iria passar por Jericó e, como de costume, uma enorme multidão o seguia onde quer que ele fosse. E os habitantes de Jericó falavam apenas de um assunto: a passagem de Jesus por ali. Todos estavam comentando sobre os milagres que ele fazia e como seus ensinos eram maravilhosos, e isso estava deixando a população daquela cidade muito curiosa. Mas ninguém estava mais curioso do que Zaqueu. Deixem-me apresentá-lo. Zaqueu era chefe dos publicanos, que eram coletores de impostos da época. Os coletores de impostos eram homens muito ricos, porque costumavam cobrar impostos a mais do povo, o que era uma atitude muito errada, vocês não acham? Por isso, o povo não gostava nada dos publicanos. Agora imagine o chefe deles. Pois é, esse era Zaqueu, um homem muito rico, mas desonesto. Zaqueu também tinha uma característica interessante. Ele era baixinho. E quando soube que Jesus iria passar por sua cidade, ficou pensando: estou tão curioso sobre esse tal Jesus, mas todos estão dizendo que tem sempre uma multidão ao seu redor. Como vou conseguir vê-lo se sou baixinho? Vai ter muita gente ao redor dele. Vou ter que pensar numa solução para isso. E Zaqueu olhou para um lado, olhou para o outro
Quando Zaqueu subiu na árvore, a multidão já se aproximava. E lá vinha Jesus, a quem ele tanto esperava. Zaqueu estava animado em poder ver o mestre, mesmo que de longe. Mas quando Jesus chegou bem perto da figueira onde Zaqueu estava, algo totalmente inesperado aconteceu. Ele olhou para o publicano e disse: Zaqueu, desça daí. Hoje vou ficar na sua casa. O quê? Jesus falou com ele assim, do nada? E ainda sabia o nome dele? Uau! Zaqueu ficou realmente emocionado. E depressa ele desceu da figueira e recebeu Jesus em sua casa com grande alegria. Era de fato um momento muito especial para Zaqueu. Ele nunca poderia imaginar que algo tão extraordinário aconteceria na vida dele. Mas o povo, ao ver Jesus entrar na casa de um publicano, começou a criticar, dizendo: olhem só, Jesus se hospedou na casa de um pecador. Mas aquele publicano estava sendo transformado pela presença de Jesus ali. E constrangido, ele disse ao mestre: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se cobrei algum valor a mais de alguém, devolverei 4 vezes mais. Crianças, ele estava mesmo arrependido de seus erros. E Jesus, vendo seu coração, disse a ele assim: hoje chegou salvação a essa casa, porque esse homem também é descendente de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que coisa mais linda! Essa era de fato a missão de Jesus: amar, perdoar e receber aqueles que estavam perdidos. E ele deixou para nós também essa missão: amar ao próximo como Deus nos ama, para que todos possam ver em nós o caráter de Jesus. Amém! Amém? Gostaram da história? Quem queria que Jesus fosse na casa almoçar hoje? Eu queria. Bom, mas ele vai, sabia? Se a gente chamar ele, ele pode estar na nossa casa hoje e todos os dias, sabia? Vamos orar? Quem quer orar hoje? Quem quer orar, né? Hoje o Miguel vai orar. No próximo sábado, aí se você já está no primeiro, aí você ora, tá bom? Senhor Pai, para esse sábado de hoje, abençoe todas as pessoas que vieram na igreja, em lugar de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em silêncio, vamos ouvir agora a história dos adultos. Olá, tudo bem? Feliz sábado. Feliz Estou sábado. muito feliz de estar aqui hoje, mas tem uma coisa que eu queria contar antes de começar. No sábado passado, de manhã bem cedo, às 4 horas da manhã, mais ou menos, eu acordei com vontade de ir no banheiro e aí eu perdi o sono. E peguei o celular e falei, vamos ver aqui para ver se tem um sono, só que eu falei, não vou ficar entrando em redes sociais, porque hoje é sábado, senão eu vou acabar me distraindo com alguma coisa. E aí eu falei, então vou ler, né? Diz que quando a gente tá sem sono e lê, né? Pega o sono. Aí eu lembrei que no final do ano passado, entre novembro e dezembro, eu comecei a ler Testemunhos para a Igreja, o volume 1. E aí estava gostando bastante, assim, os primeiros capítulos são bem fortes, assim, contando a história da
White. E aí, só que depois eu não sei porque eu tinha parado de ler. E aí nesse dia eu falei, bom, eu vou retomar a leitura. E era exatamente o capítulo 23, que o título é Conformidade com o Mundo. E aí quando eu li o título, assim, eu já falei, poxa, deve ser uma mensagem bem dura, talvez, né? E aí eu li assim, li o capítulo todo e fiquei assim pensando, perdi o sono mais ainda, porque eu fiquei pensando, analisando a minha vida. E aí eu pensei comigo, é uma mensagem muito importante, que eu acredito que a igreja deva escutar também. Eu pensei que muitas transformações deveriam ser feitas na minha vida. E naquele momento, ali, enquanto eu estava sentada e deitada, que inclusive eu estava lendo num aplicativo, que não sei se os irmãos conhecem, se chama EGW Writings, e ele tem todos os livros da irmã White, gratuito, tem as meditações, devocionais, todos os livros. Então, para quem não conhece ainda, é muito legal, baixar gratuito. E aí, eu deitada mesmo ali, fiquei conversando com Deus, e eu pensei assim, com uma inocência, que eu queria ou ter a chance de passar essa mensagem para a igreja, ou que alguém, que o Espírito Santo tocasse alguém para que passasse essa mensagem para a igreja. E aí mas aí depois eu fiquei pensando nisso, dormi. Quando foi de manhã, eu ainda conversei com meu esposo, falei, nossa, contei para ele sobre o que eu li, e eu falei, poxa, isso dá um sermãozão, assim, eu acho que é uma mensagem muito importante, mas só comentei, falei, nossa, verdade, tal. No mesmo dia, no sábado passado, no culto de pôr do sol com a minha mãe, eu comentei com ela que eu havia lido esse capítulo. E aí, comentei isso com ela, falei, nossa, nosso irmão, acho que a igreja deveria escutar, ler esse capítulo, escutar. E aí ela falou, mas tem que tomar muito cuidado, como que vai passar essa mensagem, porque é dura, assim. Então, eu pensei, tal, mas ficou aí. E aí, quando foi umas 11 horas da noite, mais ou menos, aí ele me mandou mensagem, me convidando para pregar hoje. Eu lembro que na hora eu fiquei assim, meio em choque, aceitei o convite, mas eu fiquei assim, pensando, eu mostrei a mensagem para meu esposo, e eu falei sobre o que eu falo. E aí ele falou para mim, você já sabe, você me falou hoje de manhã. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que é isso que eu devo passar para a igreja? Será que é isso que Deus quer falar através de mim? E aí eu orei muito. Foi uma semana bem difícil, assim, psicologicamente falando, mentalmente, porque estou passando assim, por alguns problemas de luto na família, então a gente está se recuperando ainda, várias coisas acontecendo, e aí mas foi bom porque aí, por conta disso, eu tive que me apegar mais ainda com Deus, e todo o tempo eu pedia para que o Espírito Santo estivesse falando e não eu, não o que eu via, não o que eu pensava. E também foi bom porque para eu falar sobre isso, eu também precisava fazer uma transformação na minha vida. Então, e antes de começar, eu queria ler um verso da Bíblia que apareceu hoje para mim, no meu celular. Um versículo em Provérbios 16:9, que diz assim: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então hoje, assim, essa semana mais do que nunca eu vi que realmente Deus guia a nossa vida e as coisas não são como a gente quer, não são como a gente imagina, geralmente. E Deus sempre faz o melhor por nós. E nós não devemos andar em conformidade com o mundo. O remanescente de Deus, ele é um povo que é diferente do mundo. Ele tem que se vestir diferente, ele tem que se portar diferente, falar diferente do mundo. E aí eu coloquei aqui um trechão desse capítulo, é o capítulo 23,
do volume 1 de Testemunhos para a Igreja. Então diz assim: foi-me mostrada a conformidade de alguns professos e observadores do sábado para a comunhão. Esse parágrafo é o primeiro parágrafo do capítulo. Vi que era uma desgraça a sua profissão, uma desgraça à causa de Deus. Desmentem a sua profissão, julgam que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam no vestuário, na conversação, como nos atos, que não há diferença. Vi-os adornando seu pobre corpo mortal, que há de ser tocado em qualquer momento pelo dedo de Deus e prostrado sobre o leito de dor. Então, ao aproximar-se seu último momento, mortal angústia lhes oprime o corpo, e a grande pergunta será: estou preparado para morrer, comparecer diante de Deus no juízo e subsistir na grande revista? Perguntem-lhes então como se sentem quanto ao adorno do corpo e se têm alguma ideia do que é estar preparado para comparecer perante Deus. Eles dirão que se somente pudessem voltar a viver de novo o passado, corrigiriam a vida, evitariam as loucuras do mundo, sua vaidade e orgulho, e adornariam o corpo com roupas modestas, dando assim um exemplo aos que os rodeiam. Viveriam para a glória de Deus. Por que é tão difícil viver uma vida abnegada, humilde? Porque os professos cristãos não estão mortos para o mundo. Forte, né? E vamos ver então o que a Bíblia diz. Lá em Lucas 9, 23 a 26, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou se causar dano a si mesmo? Porque a qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Irmãos, Jesus vivia de maneira humilde na terra. E mesmo ele sendo Cristo, ele sendo Deus, ele sabia que ele era o Salvador do mundo, ele ainda assim ele sabia que ele precisava estar sempre em contato com o Pai. Ele precisava estar sempre em oração. E Jesus, ele andava com os publicanos. Ele estava ali no meio do mundo, mas ele era diferente. Aqui na continuação, no verso 28, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Esse foi o momento da transfiguração. E nessa ocasião, Jesus sabia que essa hora estava chegando e ele necessitava orar. Tem um trecho do livro Desejado de Todas as Nações, na página 420, que diz assim: Cristo roga força para resistir à prova em favor da humanidade. Precisa ele próprio de apoiar-se com renovado vigor à onipotência, pois só assim pode contemplar o futuro. Se Cristo precisava rogar força para resistir à prova, quem somos nós que nascemos no pecado? Nós precisamos mais ainda nos apegar com Cristo e transformar, precisamos de uma transformação no nosso coração. E nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus. A nossa vida tem que estar em completa dependência de Deus. Nós devemos reconhecer isso. E Deus é o nosso Salvador. Ele quer nos salvar, Ele nos ama. Então nós precisamos entregar a nossa vida. E principalmente o nosso coração e vivermos de forma humilde. Vou ler mais um trecho aqui do capítulo 23. Muitos se vestem em conformidade com o mundo a fim de ter influência. Cometem, porém,
nisto um erro lamentável e fatal. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, vivam segundo sua profissão de fé. Mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem grande a distinção entre os cristãos do mundo. Vi que as palavras, o vestuário e as ações devem falar em favor de Deus. Então difundir-se-á por todos uma santa influência, e todos conhecerão, vendo-os, que estiveram com Jesus. Os incrédulos verão que a verdade que professamos tem uma santa influência e que a fé na vinda de Cristo afeta o caráter do homem ou da mulher. Se alguém deseja que sua influência fale em favor da verdade, viva segundo esta, imitando assim o humilde exemplo. Então, nós vemos que o Espírito de profecia está dizendo que nós devemos andar diferentes do mundo. A nossa vestimenta deve condizer com o que a gente professa, com a mensagem que a gente quer passar de Jesus, né? Então, a gente tem sempre que pensar, será que isso que eu estou fazendo reflete o caráter de Jesus? Será que essa atitude que eu estou tomando, ela reflete o caráter de Jesus? Será que essa veste está refletindo o caráter de Jesus? Então, eu acho que a gente precisa pedir que Deus faça uma transformação no nosso coração. E tem uma coisa, a apostasia, ela não acontece porque a gente se afasta de Deus. Ela acontece porque nós queremos customizar a nossa forma de adoração a Deus. Então, a gente quer adorar a Deus da nossa maneira, do jeito que a gente acha que deve ser adorado. Às vezes a gente dá algumas desculpas, né? Fala que é para chamar a atenção das pessoas de fora. Ou então é para essa música ficar esteticamente mais bonita, sabe? Ou então é para eu influenciar as pessoas. Mas será que dessa forma eu vou estar trazendo as pessoas que querem verdadeiramente se entregar a Cristo? Porque quando Jesus estava aqui no mundo, as pessoas que passaram a seguir Jesus, elas transformaram a sua vida, elas mudaram a sua vida para seguir Jesus. Por exemplo, Zaqueu, como a gente vê na história das crianças. Mateus, que também era cobrador de impostos, eles deixaram a sua vida de lado, a sua vida de pecado, para seguir a Cristo. Eles não continuaram fazendo o que eles faziam, eles também seguiram a Cristo. Porque não tem como a gente seguir a Deus sem Deus. Então, quando a gente decide seguir a Cristo, a gente tem que tomar atitude e pedir que o Espírito Santo nos transforme dentro do nosso coração para fazermos, para sermos aquilo que Deus quer que a gente seja e para quê? Para que Ele seja honrado, glorificado e exaltado. Vou passar mais um slide aqui. Em Êxodo 32, né? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faze os deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe teria sucedido. Então, por que não é fácil para a gente andar em conformidade com o mundo? Assim como porque foi tão fácil para o povo do Egito, do povo de Israel que tinha saído do Egito, fazer um bezerro de ouro. Um pouco antes, Jesus tinha já mandado maná. Eles tinham pedido carne, Jesus tinha mandado os codornizes. E eles tinham água doce que saía de uma fonte amarga. Então, aí era fácil adorar a Deus quando Deus é bonzinho com você, ou quando Deus faz aquilo que você quer. Mas quando aparentemente a gente acha que Deus está longe, ou que Ele não nos ouve, não nos escuta, rapidinho a gente vai lá e, sem nem perceber, a gente acaba adorando outro Deus, assim como eles fizeram. E por que eles faziam isso? Porque eles estavam misturados com o povo do Egito. Eles moraram 400 anos com o povo do Egito. Inclusive tinha alguns egípcios lá com eles, né, no deserto.
Então, com certeza, eles tinham algumas estatuazinhas ali dentro da casa deles, no deserto. Era muito fácil para eles ter uma estatuazinha de Baal dentro de casa, porque eles estavam acostumados a conviver com as pessoas que faziam isso também. Então, naquele momento que Moisés estava com Deus, 40 dias, 40 noites lá na montanha, e eles ficavam esperando, ansiosos, aparentemente Deus não estava respondendo eles, eles foram lá, então vamos fazer um desenho de ouro. E a gente faz isso também sem nem perceber às vezes, sem nem se dar conta. A gente quer adorar a Deus da nossa maneira, do nosso modo. E se isso não acontecesse, Deus não teria dito nenhum dos seus mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Deus sabia que existiam outros deuses ali no meio do povo, e hoje também a gente acaba fazendo isso. Então, quando a nossa mente está customizada, está acostumada a estar aqui no meio das pessoas, a gente trabalha no meio das pessoas do mundo, a gente estuda no meio de outras pessoas, então a gente acaba achando que ouvir um rap, porque fala de Deus, é normal. Ou então até usar uma saia muito curta, porque afinal de contas é uma saia. Ou então a gente faz um post nas redes sociais de um texto bíblico e depois a gente vai e posta um discurso de ódio a algum político ou alguém que a gente acha bacana, simplesmente porque eu estou defendendo os meus direitos. Então a gente faz muitas dessas coisas sem nem perceber. Por quê? Porque a gente acha que eu estou guardando o sábado, eu estou adorando Deus do jeito que eu quero. Então eu vou no sábado todos os dias, vou no domingo todos os sábados, faço a oração em casa com Deus, então eu posso tratá-lo da maneira que eu quiser, ou que eu acho que é correto. E nós sabemos que não é bem assim. O pastor Rodrigo Silva ele falou uma frase que eu achei bem interessante, que é fácil ver os pecados do antigo Israel, mas é muito mais difícil ver os pecados do Israel moderno. E nós somos Israel moderno, nós passamos por isso. Hoje eu me incluo muito nisso. Essa mensagem foi assim, mais para mim do que é para a igreja, porque a gente passa a entender o quanto a gente é dependente de Deus, o quanto isso é bom para a gente. A gente tem que entregar a nossa vida a Deus. E assim como foi fácil que os israelitas adoraram o bezerro de ouro, também é muito fácil adorar a luxúria, a riqueza, as coisas deste mundo. Então a gente às vezes acha que isso não influencia na nossa comunhão com Deus, mas não é isso que Deus quer da gente. Vou passar aqui mais um trecho daquele capítulo 23. Vi que jovens e adultos negligenciam a Bíblia. Não fazem desse livro seu estudo e regra de vida como devem. Os jovens são especialmente culpados dessa negligência. A maioria deles está preparada e dispõe de todo o tempo para ler qualquer outro livro. Mas a palavra que aponta para a vida eterna, não é esquadrinhada e estudada diariamente. Esse importante e precioso livro, se mal estudado, o julgará no último dia. Histórias ociosas têm sido lidas atentamente enquanto a Bíblia é desprezada. Virá o dia, um dia de nuvens e densas trevas, quando todos quererão estar totalmente supridos das claras e simples verdades da palavra de Deus, para poderem mansa e decididamente dar a razão de sua esperança. Em 1 Pedro 3,15 nós lemos: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vi que a razão desta esperança devia fortalecer-lhes o caráter para o feroz conflito. Sem isso, acham-se carentes e não podem possuir firmeza e decisão. Então, mais uma vez, nós temos que conhecer a nossa fraqueza e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Em 2 Pedro 3,15 diz que considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação.
Irmãos, Deus ainda está sendo misericordioso e longânimo com a gente, porque a porta da graça ainda não fechou. Mas quando a porta da graça fechar, então é por isso que hoje é o momento da gente se pôr de joelhos e pedir que Deus tome conta da nossa vida, tome conta do nosso coração, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então a nossa salvação, ela está à nossa porta hoje. Cristo bate à nossa porta hoje. E nós não vamos conseguir ser luz no mundo sozinhos. E Jesus fala que nós devemos ser a luz do mundo. E para isso nós temos que nos apegar com Jesus, que Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Lá em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Esse verso estava na lição da Escola Sabatina de Jovens, essa semana, na lição de domingo. E, irmãos, esta é a nossa recompensa, um eterno peso de glória acima de toda comparação. E não vai ser fácil, a Bíblia diz que haverá um tempo de angústia. E nós devemos estar prontos, devemos nos preparar. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E, como diz aquele irmão, com oferta maior entrega o meu coração, mas eu quero ouvir Jesus no final. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu. Sempre fico emocionada nessa parte, porque eu tenho medo de chegar naquele dia, o grande dia de Deus Todo-Poderoso, e eu não ouvir isso. Eu quero ouvir que Deus é fiel e Ele, bem-vindo, servo fiel, tomar posse do céu. Nós temos que entregar nosso coração para Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus e Ele cuida dos seus. No mesmo livro que estamos na igreja, no capítulo 25, esse trecho também achei muito importante. Jesus diz, em visão para a irmã White: volte para mim e eu voltarei para você e sararei todas as suas apostasias. Então Jesus está de braços abertos ainda, nos esperando que você hoje aceite Ele como seu Salvador e aceite que Ele é tem que ser o principal na sua vida. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Nós temos que refletir a Cristo. Nossa vida, nosso coração, nosso caráter tem que ser semelhante a Cristo. É isso que Ele quer. Amém. E Jesus está te convidando hoje a entregar seu coração a Ele. Se você quiser, então, abra o seu coração para Jesus hoje, porque hoje é o momento. Amanhã a porta da graça pode se fechar e a gente pode não ter mais essa chance. Então, Jesus está fazendo esse apelo hoje para a igreja. Volte para o primeiro amor. A gente não pode ser morno, a gente tem que se apegar mais com Deus, fazer mais orações, pedir pelo Espírito Santo, deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida em absolutamente tudo que a gente fizer. E só assim, então, nós poderemos ver a Jesus, abraçar a Jesus e morar no céu com Ele. Vamos fechar nossos olhos. Santo e eterno Deus, que habita nos altos céus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por estar na tua casa. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que está conosco à nossa disposição para nos guiar. Ensina-nos, Senhor, o caminho que devemos andar. Guia, Senhor, os nossos passos. Transforma o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter. Que possamos ser humildes, Senhor, e ser mais semelhantes a Ti. Tira, Senhor, todo orgulho, toda raiva, toda maldade que há em nosso coração, Senhor. Sabemos que enquanto o Senhor não voltar, nós ainda seremos pecadores, mas em Ti, e somente em Ti, nós podemos ser fiéis, nós podemos ser pessoas melhores, nós podemos
Senhor pede que sejamos, ó Pai. Dá-nos, Senhor, os frutos do Teu Santo Espírito. Guia, Senhor, os nossos passos. Em tudo que fizermos em nossa vida, nos guia, Senhor. Nos dá a Tua direção, nos dá sabedoria. Nos batiza com Teu Santo Espírito. Amém. Nos ajuda a permanecermos fiéis e leais a Ti em todos os momentos, em todos os âmbitos da nossa vida. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos purifica, Senhor. Nos santifica. Abençoa o restante deste sábado. Abençoa também a cada um dos irmãos que estão presentes aqui hoje. Que possamos ter um restante de sábado na Tua companhia, Senhor. Que Teus santos anjos continuem ao nosso redor. Que o restante da semana seja o máximo possível de comunhão contigo, Senhor. Que possamos orar a Ti em todo momento. Que possamos entregar a nossa vida a Ti em todo momento, Senhor. Que possamos colocar a nossa vida em Tuas mãos e dependermos única e exclusivamente de Ti. Amém. É o que Te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Levanto a luz.
Repita comigo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre nós. O Senhor levante o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. E nos dê a paz. E nos dê a paz. Que a graça de Jesus. Que a graça de Jesus. O amor de Deus o Pai. O amor de Deus o Pai. A comunhão do Espírito Santo. E a comunhão do Espírito Santo. Seja com todos nós. Seja com todos nós. Amém. 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 Glória a Deus. Feliz sábado a todos que nos assistiram. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Amanhã estaremos aqui de novo. Agora domingo aqui é pela manhã. Nosso culto aqui de domingo agora é 10 horas da manhã. Estão todos convidados. Deus abençoe. Estaremos orando por você, irmão Ricardo Martins. Vamos ver, vamos marcar um culto na sua casa sim. Deus abençoe, viu? Fica firme. Feliz sábado. Filmar pregadora aí, ó. Filmar pregadora. Vou cumprimentar a pregadora. Ah, já cumprimentou. Dá um tchauzinho aí, ô.
Amém. Dá tchauzinho aqui às criançadas. Amanhã. Tá ao vivo? Ao vivo. Deus abençoe. Abençoe a todos. Tenham todos um bom final de semana. Amanhã, domingo, dia 22. É isso, né? É. Estaremos aqui na igreja às 9h30 da manhã. Da manhã, não é da noite. Café. Se você quiser vir aqui, de jejum, né? ver o culto junto conosco, 9h30 da manhã, domingo. Vamos ter um desejum de manhã e você está convidado, ok? Espalha a notícia. O culto agora aqui de domingo é de manhã, não é à noite. E foi muito bom, domingo Espalha a passado. notícia. Tchau. Deus abençoe, irmãos. Tchau. Amém.